Pois é, dona Lília, temos um convidado especial hoje, trazido por ti, né? Muito especial, ele vem direto de Lajeado, trazer muitas novidades a respeito de cursos de alta performance. Trata-se então de Fabrício Menini, seja bem-vindo, Fabrício. Conheci o Fabrício na minha segunda formação em coaching, né? Então a gente precisa estar em constante desenvolvimento. Então apresenta pra gente, Fabrício, o teu trabalho e qual é a proposta diferenciada. Eu fico feliz de estar aqui na presença dessas lendas aqui. A Lília eu conheço há pouco tempo, mas o Silvio eu só conhecia da televisão mesmo. E poder sentar perto de pessoas que te influenciam positivamente é algo incrível, né? Da mesma forma, né, Lília? Exatamente. O dia já começa diferente, né? A noite já Voltando fica maravilhoso, diferente. nós estamos gravando aqui numa manhã sensacional também, as coisas realmente funcionam assim, né? Eu, há um tempo atrás, mais ou menos uns 9 anos atrás, eu fiz uma formação em terapeuta comportamental. E aí eu passei a trabalhar com treinamento comportamental. Um treinamento muito forte, que existe há muitos anos. E de uns tempos para cá agora a gente começou a trabalhar com a oratória, com a comunicação direto. Porque a gente percebe que hoje o mundo está ficando muito diferente com o celular, com o próprio Facebook, o WhatsApp. Então a comunicação passou a ser uma coisa meio estranha até para as pessoas, né? Hoje duas pessoas se encontram, ficam até sem jeito de como que aperta a mão, como que se abraça, porque já não tem mais o... E como se conversa pessoalmente, né? E principalmente como se conversa. Então, no nosso treinamento, o foco justamente é esse. É fazer com que as pessoas soltem um pouco essa timidez e consigam se aproximar mais das pessoas através da fala, através de gestos, através de um comportamento diferenciado. Exatamente. E em tempos de comunicação, em tempos modernos, é até uma ironia a gente dizer que as pessoas se isolam, né? Através dos meios de comunicação, a gente, na verdade, cria uma blindagem e aí a gente fica limitado nessa questão da exposição, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício, ele estava falando com alguns colegas a respeito de curso de oratória, nessa formação em coaching que eu fiz, e aí eu ouvi essa palavra oratória, me chamou muita atenção, porque em sala de aula nós formamos coaches, nós desenvolvemos pessoas e até mesmo os próprios alunos na faculdade, e eu percebo que eles têm dificuldade de se expor, até mesmo em apresentações de trabalho, enfim, aquilo que poderia ser algo muito fácil, né? E as pessoas, normalmente têm traumas, registros de infância, onde foram castradas muitas vezes até por professores, né, que não sabiam dar um bom feedback, enfim. Então, aquilo me chamou a atenção e eu procurei o Fabrício imediatamente, porque eu precisava urgentemente de um curso para poder fazer indicações. E aí, depois de 2 anos participando com o Silvio aqui no programa, eu fiz pela primeira vez um curso de alta performance em oratória. E para mim foi maravilhoso, realmente, e agora tenho a oportunidade de passar a Enida Oliveira, que vem me acompanhando nas formações em coaching, para desenvolver esse trabalho junto com o Fabrício, né, Fabrício? E a agenda agora está prevista para Porto Alegre, apesar de tu vires de Lajeado, está prevista para Porto Alegre e São Leopoldo também, né? Sim. A gente tem uma agenda bem cheia. Agora a gente tem esse fim de semana aqui em Porto Alegre, depois nós vamos estar em Santa Cruz do Sul, depois em Santiago, São Luís, São Leopoldo, voltamos a Porto Alegre. A gente está girando o Rio Grande do Sul inteiro. E eu gostaria de salientar algo interessante. Quando eu sentei aqui e tu mencionava algo sobre o Brizola, e eu fiquei olhando para ti e eu fiquei pensando quanta história o Silvio não tem para contar. Quanta coisa tu já não viu, quantas pessoas legais e importantes já passaram por ti. Quantas vezes tu te influenciou por algumas pessoas e quantas vezes eu influenciou as pessoas. Então, e a oportunidade que a gente tem para contar essas histórias. Muitas vezes não existe, as pessoas não querem ouvir. Então, de que forma a gente trata no treinamento? Fazer com que tu conte uma história para criar uma inspirativa. Ou seja, contar uma história de 1, 2 minutos, reduzir o haikai, né? Falar mais com menos. Ou seja, pegar esse costume de, em poucas palavras, contar histórias legais da tua infância. Ainda no último treinamento, uma senhora nos contou que tinha 35 anos de casado, tem ainda 35 anos de casamento, e há mais ou menos uns 7 anos ela não tinha conversação com o marido mais. Virou aquela coisa do dia a dia. Nunca se conversou sobre passado, sobre presente e muito menos sobre futuro, né? E a gente então conversando ali, explicamos uma ferramenta diferenciada para poder ter essa conversação. E ela assim que desenvolveu isso, voltou no dia seguinte feliz da vida, dizendo que pelo menos por uns 40 minutos ela conseguiu manter um diálogo com o marido e uma conversação.
Quebra de padrão, né? É um curso de oratória, mas é muito mais do que isso, né? Porque desenvolve mudança de comportamento, desenvoltura, melhora nos relacionamentos. Então, realmente vale muito a pena. Eu gostei bastante. E como é que é o nome do treinamento, né, Fabrício? O treinamento chama Stronger, né? Que significa mais forte. Né? E a gente também tem uma função muito forte nessa parte emocional, porque há muitos anos atrás, inclusive Dale Carnegie, que começou com esses treinamentos, ele começou um treinamento de oratória. E muitas pessoas iam para o treinamento e diziam, mas eu não tenho empresa, eu estou até desempregado, vou apresentar o quê aqui na oratória? Aí ele queria que as pessoas se apresentassem como se fossem uma empresa. E aí as pessoas se apresentavam. Então, diga 3 pontos positivos a teu respeito. É difícil. Agora, diga 3 pontos negativos a teu respeito. E aí entrava a parte emocional, as pessoas acabavam falando das suas vidas, e se desenvolviam dessa forma. É a mesma coisa que a gente faz hoje. É de oratória? É pegar o microfone e falar para as pessoas. Mas muitas vezes a emoção acaba vindo e o treinamento se completa, fica mais forte ainda. Eu digo que é muito mais do que isso, justamente por essas questões que se manifestaram, né, nessas 2 oportunidades que eu tive de acompanhar esse trabalho. Então, eu super indico para os meus alunos, indico para o pessoal que é coach, porque tu trabalha autopromoção. A gente tem muita dificuldade. Eu também trabalho com processo seletivo e sei o quanto que as pessoas são limitadas em saberem se vender, porque nós não aprendemos isso. A gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, saber quais são os nossos pontos fracos, não defeitos, porque nós não somos máquinas, e sim quais são as nossas fragilidades para que a gente possa potencializar, desenvolver essas fragilidades. Muitas vezes, tá falando em fragilidade, são coisas que tu não desenvolve, né? São coisas que estão ali, potenciais, e que tu não sabe desenvolver, e por isso elas se tornam frágeis. A própria oratória, claro. né? A pessoa normalmente ela diz não. Ela busca muitas oportunidades na vida, e quando a oportunidade vem, depende normalmente que a pessoa se exponha. E aí a gente sua, a gente tem medo, a gente treme, e por isso a gente diz não. Só que as grandes oportunidades na vida dependem de uma exposição, e a gente só vai se tornar melhor naquilo que repetir mais. Então, venha para o treinamento, e indico mesmo, e realmente vai trazer muito resultado. Como é que faz aí para o treinamento? Qual é a... Contato com a Enida diretamente, né, Fabrício? Com a Enida. Enida de Oliveira, o contato vai passar aí embaixo para vocês. E aí está no Rio Grande do Sul inteiro, então venha fazer parte, se desenvolva, porque com certeza vai fazer todo o resultado na sua vida. Prazer te conhecer pessoalmente, sucesso cada vez mais, sobretudo, principalmente porque vocês estão ajudando a transformar vidas, isso é importante. Abraço e até lá. Obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos.